Vamos dar continuidade aí com a irmã Érica. Toda árvore boa produz bons frutos. Amém? E quem vai entrar no reino dos céus? Diz aí pra gente, irmã Érica. Vamos lá, Pai Senhor a todas. Forte, hein? Sua palavra. Forte, verdadeira. E eu costumo dizer que é só a Bíblia mesmo. Essa semana tive uma amiga, já vou entrar na conversa, e eu não sou de ver status de WhatsApp, né? Eu trabalho, enfim. Eu não gosto de ficar vendo status. Eu acho que status a gente fica fofocando a vida dos outros. Então, raramente eu vejo, Mas esse ano me funcionou para ver um status essa semana. E eu vi que a minha amiga postou assim, falso. Ela é falsa, Senhor. Fui confiar, não confie em gente falsa. Aí eu chamei ela no privado e falei, o que foi, minha amiga? Por que você está triste? Você colocar isso no WhatsApp, isso não é disso. Aí ela me contou, irmã Ana Kelly, que uma missionária. Aí que me entristeceu, eu falei, Jeová, que misericórdia. Que é um nome forte, né? Missionário, pastor, dirigente de congregação, diaconisa, são pessoas que são escolhidas, né, para ajudar as outras pessoas. Ela falou que tinha uma missionária, amiga dela, que ela se dizia amiga dela, e que Deus tinha, do nada ela falou assim, vou levar ela foi à casa dela e começou a falar mal de uma outra pessoa, querendo sondar a vida de uma outra pessoa. E o Espírito Santo a calou. Ela viu que não era o momento dela falar nada. Ela se calou e não falou daquela pessoa. Eu falei, graças a Deus, porque fofoca é coisa de Satanás. Deus não habita em lugar de contenda. E ela foi e ficou assim mesmo, sem graça, não entendendo por que Deus falou ela. Quando no outro dia ela pegou a Amanda na casa dela e foi levar para a missionária. Mãe de unidade, amiga dela, ela é missionária da casa do Senhor, deve pregar a palavra, orar pelos outros, né, irmã Ana Kézia, né? E quando ela chegou com as mantas, quem estava do lado dela, com a mala pronta, para as duas viajarem juntas, aquela estava falando mal um dia antes para ela. Ela ficou tão frustrada, irmãs, mas ela ficou tão decepcionada, vindo de uma missionária. Aí foi quando eu falei com ela, até postei sobre isso no Instagram, não falei sobre as falsas amizades, falsos profetas, que era final do tempo. Expliquei mais ou menos o que a senhora acabou de falar, né? Enfim, é muito triste a gente saber disso, mas realmente é a verdade que está acontecendo, a palavra de Deus se cumprindo, e isso me entristece bastante o coração. Então, vamos lá. Quem entra nos reinos dos céus? Nem tudo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Esses versículos são fortes de Mateus, sobre o Sermão da Montanha, porque aqui Jesus enfatiza quem entrará no reino. Porque a irmã Ana Kézia falou, verdadeiramente a palavra se cumprindo. A gente hoje tem que ter discernimento para poder saber em qual igreja pisar, em qual lugar que você é convidado para levar a palavra de Cristo. E eu tenho muito medo, irmã Ana Kézia, quando você falou do seu tio, eu sempre peço assim, Senhor, que eu não tenha dúvidas quando o Senhor mandar entregar algo para alguém. Porque o meu medo é quando o Senhor não mandar e eu sem sentir falar aquilo para uma pessoa. Eu sempre tive esse medo, irmã. O meu medo de dizer aquilo que não é do Senhor, que eu sei que eu não irei dar o reino, é o meu temor, pelo meu chamado que eu tenho, de levar a palavra e de quando eu ponho minhas mãos pela misericórdia de Deus e vou falar algo dele e que eu não possa ter dúvida que realmente é o Senhor. E essa dúvida, que às vezes, no início, né, eu ainda tenho ainda, porque sou falha, sou pecadora,
que me impulsiona a buscar a palavra de Deus, e em círculos de oração, que as irmãs se apeguem em círculos de oração das mulheres da igreja, que nós mulheres possamos estar juntos com elas, mulheres que são mais velhas, que nós possamos se unir com as pastoras das nossas igrejas, porque se você está nessa congregação, é sinal que a pastora da sua congregação, ela é de Deus. Ela tem um chamado do Senhor e ela sabe o que está sendo feito na vida dela, no propósito dela de nos ajudar. Então, que nós possamos ter discernimento para que nós possamos entrar no reino dos céus. Para que você não tenha dúvida de quem entrar no reino dos céus, eu falei essa semana sobre 1 Samuel 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Foi quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei. E lá no versículo 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha o coração. Então é muito importante que nós possamos ter discernimento, porque o reino dos céus, como foi dito na semana retrasada, né, da porta, né, na semana passada, né, irmã? Da porta estreita, da porta larga, Jesus sabe quem vai entrar no reino dele. Deus sabe e conhece o coração de cada um. Então que nós tenhamos discernimento, porque para entrar no reino dos céus, a gente tem que ter serenidade. Temos que ter temor ao Senhor, respeito em subir no altar, respeito em abrir a palavra e falar de Deus. Hoje em dia a gente vê vestido deuso. Aí você está deusa. Tudo hoje em dia se coloca o nome do Senhor. E a palavra diz que ai daquele que chamá-lo em vão. Ai daquele que pronunciar a palavra dele em vão, sem respeito, sem temor. Tem pessoas hoje que vão para a igreja para mostrar vestes. Tem pessoas que vão para a igreja para poder tentar subir no altar. Se ele soubesse o tamanho da carga que é estar diante do altar do Senhor. Oh, minhas irmãs, falar sobre a palavra de Deus é muito sério. Saber quem vai entrar no reino é mais sério ainda. Hoje nós estamos vivendo um mundo de rede social forte. Pastores sem discernimento nenhum. Pastores que têm 12 mil, 13 mil, 24 mil seguidores e são frios na fé. São pagos 30, 40 mil mês. Pastores que se dizem pastores de almas, mas são pastores de bolsos cheios. Pastores que se dizem servos de Senhor, que ganham almas para o reino, mas não. Ganham as multidões em momentos de eloquência, de culto, de altar, que não sabem nem depois quem aceitou Jesus e como é que está sendo a alma daquela pessoa. A Bíblia nos diz que nós seremos cobrados, como a irmã Naquélia disse. A Bíblia nos fala que quando chegarmos lá, oh, aleluia, Deus vai abrir um livro para saber o que você fez aqui na terra. Isso é muito sério, porque nós que eu falo, são os cristãos em si, estão focados em redes sociais, estão focados em ganhar like, estão focados em ter pessoas, mais seguidores, seguindo, e estão se esquecendo desse momento que nós estamos agora. Um momento único, um momento que nós somos poucos, entre aspas, mas somos grandes para o Senhor. Porque é melhor ter menos quantidade, mais a palavra de Deus, do que você ter multidões frias e vazias, que não lembraram nem do que o pregador falou naquele momento. Mas eles estão lá para que possam gritar um glória sem temor, que possam dizer um aleluia, sem saber o significado da palavra aleluia. Oh, Jesus, isso é muito triste. E se a gente não focar em estudar a palavra, a gente não vai entrar no reino do céu.
Hoje nós vemos as pessoas brincando com suas vestes. Vemos pessoas brincando, falando do Senhor com a boca cheia de comida, num aeroporto, numa fila de banco, pega o WhatsApp como se fosse a Bíblia Sagrada. Fala de Jesus com a boca cheia. Fica falando, estou almoçando. Jesus está falando comigo aqui, ó. Mas eu estou aqui almoçando. Tenha misericórdia dessas pessoas, porque elas não entrarão no reino do céu. Elas podem ter carros novos, podem ter casa de milhões, podem ter seguidores, porque a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos para entrar no reino. E Paulo nos diz assim, Paulo, ele torna claro que essa simulação de uma unção poderosa pode ser operação de Satanás, como a irmã Ana Kézia falou. E quando nós estamos vazios, muitas das vezes, Deus aniquila a atividade de Satanás nos falsos pregadores, a fim de salvar ou curar aqueles que sinceramente recebem a palavra de Deus. Deus sempre deseja que aqueles que profanam o Evangelho sejam juntos. Porém, quando uma pessoa má ou imoral prega a palavra de Deus, ainda assim ele pode operar no coração daqueles que recebem a sua palavra e entregam-se a Cristo. Deus não aprova nenhum falso pregador do Evangelho, mas ele certamente confirmará a verdade bíblica e aqueles que aceitam pela fé. Então, às vezes, você pode estar, como a irmã Ana Kézia disse, no meio de um culto, no meio de uma pregação, e que você, por não ter visão espiritual, que é muito triste isso, hoje nós vemos pastores com problemas espirituais, pastores com depressão, dirigentes de congregação com depressão, dirigentes de juventude sem discernimento, fica abraçando as irmãs na igreja, fiquem querendo um afago, pegando na mão, botando a mão no cabelo. Hoje nós vemos uma postura ao contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Hoje nós vemos pastores mesmo de 30 anos de ministério, que não perdem a oportunidade, está sempre abraçando uma irmã. Ah, mas Jesus sabe que eu gosto de beijar no rosto. Está repreendido em nome de Jesus esse tipo de atitude no meio de nós. Está repreendido em nome de Jesus essas mulheres que olham para os nossos varões e falam, nossa, o irmão está tão bonito, que seja repreendido isso na nossa vida, porque essas pessoas não entrarão no reino do céu. E eu gosto de enfatizar quando Jesus escolheu os 12. Que nós possamos escolher as nossas amizades, que nós possamos escolher quem é que anda no nosso dia a dia, que nós possamos escolher os círculos de oração que andam com a gente. Eu fui para o estado do Rio de Janeiro, eu tive um tempo na igreja do pastor Rony, mas a unção que existe naquele lugar é tão grande que Deus verdadeiramente ainda me deixa em comunhão com aquela igreja. Eu hoje participo de um círculo de oração, que são vocês. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque eu vejo que verdadeiramente Deus trabalha nessas mulheres. Deus faz um trabalho lindo naquela congregação. Eu não sei se a pastora Tessa está aqui, mas é muito lindo o que eles fazem. Eu sou apaixonada pela igreja de vocês, acompanho nas redes sociais. E, infelizmente, né, eu creio que o meu tempo lá foi para isso, para esse momento. Deus não me quis ficar naquela região. E hoje eu tenho intimidade com essa igreja e não tenho intimidade na igreja que eu congregava. Olha só como é que é interessante que Deus faz. Então eu creio que são os verdadeiros profetas de Deus. Que Deus aqui, nessa passagem que eu li, aqui agora no esboço, você tem a Bíblia Pentecostal, depois você olha no esboço lá de estudo que fala sobre isso, de quando Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. Deus nos traz aquele que tem a verdadeira fé em Cristo Jesus, para que nós não sejamos enganados e abalados, porque como a irmã Ana Kézia diz, que
Se a gente não tiver a nossa vida reta aos olhos do Senhor, se nós não tivermos firmes em oração, em jejum, em propósito, esses falsos profetas vão entrar dentro da sua casa. Esses falsos irmãos vão, em vez de se ajuntar, vão nos separar. Tem pessoas que entram em nossas vidas quando nós não temos visão espiritual, e quem não tem visão espiritual não vai entrar no reino dos céus. A Bíblia é clara. Os adoradores de estátuas não entrarão no reino dos céus. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Os falsos profetas não entrarão no reino dos céus. E o que me entristece mais ainda é que são grande movimento de falsos profetas hoje no nosso meio, que vão até mesmo nas nossas congregações trazer a palavra, e você tem uma decepção muito grande, porque quando você olha ele nas redes sociais, quando você olha ele à distância, você vê que parece que é uma pessoa boa, mas quando você passa a ter intimidade com aquela pessoa antes dela subir no púlpito, você acaba se decepcionando. Eu tive muitas decepções na minha vida, e se eu fosse ligar para isso, eu hoje não estaria mais na presença do Senhor. Pessoas que chegaram até a falar que eu não subiria mais no púlpito para trazer a palavra, porque Deus me usou para usar uma certa mulher, eu não conhecia, e entreguei algo de Deus para ela, e ela não aceitou. Eu ainda falei, Senhor, eu sei que foi o Senhor. Eu nunca na minha vida trouxe algo que não fosse do Senhor. E pela tua misericórdia, sempre vem outro à minha frente para falar a mesma coisa que eu falei. Porque automaticamente as pessoas me veem de novo, me chamam no telefone, eu me ligo e falo, missionária, Deus é contigo. Porque foi confirmado que o Deus mandou lhe entregar. E aí eu fui entregar algo para essa mulher, tem pouco tempo, deve ter uns 3 meses atrás, e ela simplesmente se rejeitou em ouvir a verdade do Senhor. Ela, infelizmente, está com os olhos escamados, como a irmã Ana Kézia falou. Ela é uma missionária na casa do Senhor. Ela faz um trabalho de dirigente com mulheres. E, infelizmente, ela está afastada da igreja. Ela está na igreja, está com cargo forte na igreja, mas não diz a palavra de Deus. E quando você tem uma visão espiritual, que ela pega o microfone, você já não sente mais a presença do Espírito Santo. Que nós possamos ter discernimento da presença do Espírito Santo, porque Satanás, ele é astuto. E no final do tempo, ele vai te enganar, sim. Ele vai tentar te tirar da presença de Deus, porque nós somos separadas da obra. Deus nos separou, porque se você está aqui nesta tarde, se você está tendo propósito de ser esse círculo de mulheres de oração, é sinal que você é separada, que você está tendo intimidade com o Pai nesta tarde. Já vai fazer mais de um ano. Quantos anos que a gente está aqui, irmã Ana Kézia? 3 anos de estudo? 4? 2 anos e meio. Já vai para 3 anos e meio. Então, se você ainda não tem alguma visão espiritual, se você ainda não tem nenhum conserto na sua vida espiritual, esse é o momento de hoje, com essa palavra abençoada que começou pela irmã Ana Kézia, que você possa ter uma visão espiritual na sua vida, fazer jejum, ter propósito com o Senhor. Senhor, eu me comprometo a Ti, em espírito e em verdade, para que haja mudança em minha vida espiritual, Senhor. Para que eu não fique neste mundo, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a uma nova Jerusalém, a uma cidade santa. Hoje no círculo de oração foi falado sobre o Apocalipse, uma irmã falou bem claro, que nós não estamos preparados para a morte, porque nós não vamos morrer, irmãs. Nós iremos ser ressuscitados. Ou então nós vamos ser transladados. Porque a palavra do Senhor vai se cumprir. E a Bíblia diz que não entrarão no reino dos céus aqueles que não tiver fé verdadeira, aquele que estiver pregando a falsa palavra, aquele que for mentiroso, aquele que for fofoqueiro, não entrará no reino dos céus. Aquele que, em vez de fazer o bem para vencer o mal, se ajuntar com que aquele que fala mal. A Bíblia é muito séria, a irmã Ana Kézia enfatizou isso muito, que é sério o que nós estamos falando.
A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é viva, ela realmente, a cada dia, você pode abrir a sua Bíblia e Deus vai te falar uma palavra que você precisa ouvir, que seja de exortação, que seja de bênção na sua vida, mas que nessa tarde você possa ter a responsabilidade de se preocupar o que você tem que fazer para ganhar o reino. Se você estiver vivendo uma vida de mentira, se você estiver vivendo uma vida de falsas amizades, saia do meio dessa vida. Jesus, quando desce do sermão da montanha, ele enfatiza para os profetas. Se não estiverem satisfeitos, podem ir. Joia, mãe, Canderalavácia. Vá com eles. Jesus foi bem claro com os profetas que eram íntimos dele. Jesus enfatizou, não estão satisfeitos, vão embora. Se ele teve a autoridade de falar com os profetas, quando desce do sermão da montanha, ó minhas irmãs, ele fala conosco. Ele também fala isso com a gente todos os dias. Ele disse para Samuel, para Salomão, Salomão, se continuares andando nos meus caminhos, ouvindo a minha palavra, praticando o que eu te ensinei, eu estarei contigo. Deus nos avisa, nos exorta como uma tarde de hoje. Irmã Érica, se estiver fazendo algo, ó, eu te vejo aqui de cima. Estou te vendo a sua atitude. Se eu estiver fazendo algo que não está agradando a ele, eu sei que eu não entrarei no reino dos céus. Ah, mas foi só um pouquinho. Ah, eu fiz aquela fofoquinha, só um pouquinho. Irmã, você não entra no reino dos céus. Ah, mas eu... Igual a irmã Zilene falou, que ela chorou hoje. Eu chorei essa semana também. Chorei por uma situação aqui do meu emprego, mas eu me calei porque eu sou serva do Senhor. Eu não retruquei, eu não bati boca como Satanás gosta, porque Satanás, quando a gente entra num propósito com Deus, quando a gente entra numa intimidade com a palavra de Deus, você percebe, irmãs, que eu sei que já passaram por isso, que algo te tormenta a sua mente. Algo vem para te atazanar. É isso que Satanás fez. Satanás vem para roubar, para matar e para destruir. Mas maior é aquele que é o único capaz de pisar na cabeça de Satanás. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem pessoas que ficam falando, brigando, que eu bato na cabeça de Satanás, eu piso não pisa não, minha filha. Tu não pisa não, ele ainda te pega, te rouba, te dá campalhota e ainda briga com você. Nós somos falhos, somos pecadores, e nós possamos nessa tarde temer ao Senhor, porque o único capaz de expulsar Satanás verdadeiramente, ele nos deu o dom de expulsar demônios, legiões de Satanás. Tem pessoas que brincam, não, expulsa, eu vou para a igreja hoje. Ah, não, minha filha, não vem brincar de ser crente, não. Não vem contigo Deus e dizer, não. Satanás também sabia a Bíblia de cor sateado. Satanás ele fala em línguas estranhas no meio do povo. Que nós tenhamos visão espiritual para quando alguém pôr a mão sobre ti, que você tenha a repreender. Porque Jesus disse no Sermão do Monte, deixarei sobre ti o meu Espírito Consolador e deixarei os dons para que você possa expulsar demônios, falar em línguas estranhas, ter visão. E mulheres, homens de Deus não estão buscando isso mais. Querem os bolsos cheios de dinheiro para subir no púlpito, querem pregar que Jesus vai te dar casa, que Jesus vai te dar dinheiro, e às vezes que Jesus vai te dar emprego. Não, Jesus vai te dar emprego, Jesus vai te dar casa, e Jesus vai te dar um carro novo, se você praticar a palavra verdadeira da Bíblia. Jesus não te dá nada se você não tiver comunhão com Ele. Você vai perecer como Satanás perece no inferno. Tem pessoas que não têm nada porque Deus sabe que se ela tiver, ela não vai para o reino do céu. Então ele deixa ela quietinha, a pé, andando de bicicleta,
Ele deixa você no jeito que você tiver, no jeito que eu estou. Às vezes pedimos algo para Deus, Ele não nos dá. Mas não pense que Deus ele é ruim. Não, não, não. Ruim somos nós que não praticamos a verdadeira palavra. E no final dos tempos, como a irmã Ana Kézia falou, vai piorar. Nós não vamos poder pregar o evangelho como estamos fazendo. Nós não vamos poder gritar, Jesus, Jesus, eu sou cristão. Só aqueles verdadeiros. Pedro, quando Jesus tem diálogo com ele, Senhor, não, eu vou te seguir. Não, Senhor, que não. Pedro, eu te direi, hoje eu te digo. Me negarás 3 vezes. Não, Senhor, que isso? Então, não vamos nos julgar, achamos que somos melhores. Não vamos nos julgar, achamos que nós trabalhamos em ciclos de oração, que nós temos comprometimento com a palavra, porque nós temos que cumprir a palavra verdadeira de Cristo. É momento de nós provarmos os nossos joelhos, ganhar almas, como a irmã Ana Kézia falou, almas para o reino. Temos que ganhar almas para o reino, para que verdadeiramente possamos cumprir a palavra de Cristo e de pregar em todo o evangelho. Pregar a minha palavra, aquele que colocar ou tirar uma vírgula do que está escrito, não entrará no reino dos céus. Ah, mas a irmãzinha, não, minha filha, fale a verdade. Peça a Deus discernimento. Chama ela no canto, ó, tá secado. Tá. Você está achando música do mundo? Você é cristão ou você é do mundo? Você tem linguajar mundano? Você é do mundo ou você vai para o reino? Só há 2 caminhos, o inferno e o céu. Quem é que você vai fazer? Quem você vai servir? Quem é essa Bíblia? Quem é você quando você abre a Bíblia? Tem gente que abre a Bíblia com o coração amargurado. Tem gente que abre a Bíblia falando mal dos outros. Tem gente que abre a Bíblia julgando o próximo. Tem gente que abre a Bíblia e não dá paz do Senhor dentro da igreja. Tem gente que está dentro da casa do Senhor e não é capaz de perguntar, você está bem, irmã? Você está quietinha por quê? Deixa eu orar por você. Se você não está cuidando de almas dentro da casa do rei, se você não está cuidando de almas dentro da sua vizinhança, se você não está cuidando de almas dentro da tua casa, aquele que tem o seu sangue na veia, juntamente com você, o irmão, uma irmã, tu não entrará no reino dos céus. Jesus não era egoísta. Jesus não estava com 12, mas estava no meio da multidão. Jesus escolheu 12 para andar com ele, mas estava no meio da multidão. Quem somos nós que só ficamos dentro da igreja? Quem somos nós que não estamos dentro da multidão? Que multidão é essa, minha irmã? Multidão é essa? São essas mulheres que estão tentando suicídio. Multidão é essa? Que são pessoas que choram, que estão dentro de um supermercado, numa fila de um banco, um mendigo que está sentado precisando de uma palavra sua. Temos que nos focar em ganhar essas pessoas do reino. Tem pessoas que estão pregando a palavra, que estão se sentindo gente, não são gente. Jesus é amor, é a verdade e a justiça. Jesus foi cuspido. Jesus foi chamado de falso, foi chamado de feiticeiro, foi chamado de mentiroso e de falso profeta. Mas ele aguentou firme por nós. Ele aguentou firme para estar na cruz do Calvário, ser crucificado e ao 3º dia ressuscitado por mim e por você. Que nós tenhamos nessa tarde, que eu já estou terminando, para que nós possamos buscar o reino da salvação. Porque não entraremos no reino se não fizermos o que a palavra diz. Se nós não venhamos fazer o que o nosso coração quer. Porque o nosso coração, ele quer o melhor, quer o mais fácil, quer o que mais nos agrada. Mas Jesus já lhe dá aquilo que você não quer, como estava eu e a irmã Ana Kézia falando no início. Jesus sempre te dá o que você não quer. Sabe para quê? Porque ele sabe que o que a gente não quer é o melhor para nós. E se ele viu que você fez de coração aberto, de pureza, olhando para o próximo com a mesma pureza que Jesus olhou por nós na cruz do Calvário, aleluia, você entrará no reino dos céus. Porque ele verdadeiramente não nos vê com os olhos de homem, mas ele nos vê verdadeiramente o nosso coração. Eu agradeço em nome de Jesus pela oportunidade. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.